Olá, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês a respeito das crianças que fazem xixi na cama. A partir de quando a gente considera que isso é um problema, por que isso acontece e qual a relação disso com o sono, e o que os pais podem fazer para ajudar essas crianças. Eu sou a doutora Cristiane Fumo dos Santos, sou pediatra e médica do sono, e se você quiser saber mais a respeito desse assunto, continua por aqui. Bom, pessoal, quando a gente fala de fazer xixi na cama, a gente está falando de uma coisa chamada enurese. E para a gente considerar que não é normal a criança fazer xixi na cama, ela tem que ter pelo menos 5 anos. Então, se o seu filho tem menos de 5 anos, a gente ainda considera normal que a criança faça xixi durante o sono. Algumas crianças vão ter esse controle mais cedo, outras crianças vão ter esse controle mais tarde. A partir de 5 anos, se a criança ainda mantém a enurese, que se chama noturna, mas que pode acontecer também durante os cochilos, então a enurese seria a enurese do sono, um termo mais adequado, embora o nome não seja esse. Daí a gente tem que começar a pensar em algumas coisas. Será que essa criança ela tem um problema de controle da própria bexiga? Será que ela também perde xixi durante o dia, mesmo sem querer? Será que ela está passando por algum problema psicológico que fez com que ela já controlava o xixi antes e aí ela parou de controlar o xixi de repente? Ou ela nunca conseguiu controlar e mesmo assim ela está vivendo uma questão de estresse muito tempo aí em casa? Sim, a gente tem que pensar nessas coisas, avaliar e tratar essas questões, mas a gente também precisa avaliar como está o sono dessa criança. Porque muitas vezes o motivo dela perder o xixi tem a ver com o sono. E aí, uma das coisas muito importantes que a gente precisa observar é se essa criança está com o nariz entupido, respirando de boca aberta ou roncando. Qual é o ronco que a gente precisa se preocupar? Aquele ronco que está presente mais do que 3 vezes por semana. Então, não é roncou 3 vezes na semana. São 3 noites, mas aí pode ser durante a noite, pode ser durante o dia. Também conta como tempo de ronco. Então, 3 vezes por semana ou mais, a gente considera um ronco habitual. Ronco habitual, apneia do sono, respirar de boca aberta. Significa que essa criança não está conseguindo respirar bem durante o sono. E aí, isso vai levar a uma potencialização, uma palavra difícil, né? Que é uma piora de um quadro já existente. Então, a gente tem uma criança que já tem algumas alterações do controle do xixi, que eu já vou falar quais são. E junto com o problema respiratório do sono, mesmo sendo só o ronco, vai ter uma piora desse quadro. Então, o que que acontece com essas crianças que, após os 5 anos, continuam a fazer xixi enquanto está dormindo? Elas têm algumas alterações durante o sono. A primeira delas é a gente faz menos urina durante a noite. Então, a gente produz xixi durante o dia, a gente produz xixi durante a noite, mas durante a noite a gente produz menos xixi do que durante o dia. Essas crianças que têm a dificuldade de controlar o xixi, elas produzem a mesma quantidade de dia e de noite. Então, não é que elas produzem a mais, mas o esperado é que elas produzissem menos. E elas produzem a mesma quantidade que elas produziam durante o dia. A segunda alteração que existe nessas crianças é que a bexiga ela vai acumulando xixi, vai aumentando, e aí ela manda um sinal, preciso fazer xixi. Mas ela ainda tem uma capacidade de aguentar um pouco mais. Essas crianças, elas só dão sinal de que precisam fazer xixi quando a bexiga está muito cheia. E aí não tem mais como segurar um pouquinho, porque já chegou no máximo possível que essa criança conseguiria chegar. E a terceira alteração que essas crianças têm é que quando a gente está com a bexiga muito cheia durante o sono, ou já completamente cheia, a gente acorda. Só que essas crianças, elas têm uma dificuldade maior
para acordar, seja pela bexiga cheia, seja porque alguém acendeu uma luz, seja porque alguém fez um barulho. E uma das coisas que faz as crianças terem maior dificuldade para acordar é estarem privadas de sono. Então, se essa criança está dormindo menos do esperado, se tem alguma doença que está atrapalhando o sono, como, por exemplo, o ronco, a respiração oral, uma asma que está atrapalhando esse sono, uma dermatite atópica que está piorando esse sono, uma doença do sono, como uma síndrome de pernas inquietas, que está atrapalhando o sono, ela vai ter mais dificuldade em acordar. E aí eu estou intensificando mais um desses mecanismos. Então, essas crianças, elas já têm geneticamente, ao invés de reduzir o xixi durante o sono, continua produzindo a mesma quantidade de xixi que produz durante o dia. Aquela bexiga que manda o sinal, tô cheia, só vai mandar o sinal muito tarde. E o sinal, acorda para fazer xixi, é difícil de chegar. Muito bem. E aí a gente falou que questões respiratórias podem piorar isso. Então, uma das coisas que você precisa fazer é observar se o seu filho está respirando de boca aberta enquanto ele está acordado, respirando de boca aberta enquanto ele está dormindo, se ele está roncando, se ele ronca, para de roncar e volta a roncar mais alto, que isso é um sinal de apneia. Isso presente, você precisa conversar com o pediatra. E o que você pode fazer aí em casa, já hoje, para melhorar a vida do seu filho? Primeiro, tempo de sono adequado para o seu filho. Então, observe durante esse feriado aí que acabou de acontecer, durante as férias, quanto tempo ele precisa de sono. Esse tempo que ele precisa de sono quando está de férias, quando está no feriado, ele também vai precisar durante o período de escola. E aí a gente pode calcular quantas horas de sono essa criança precisa e ver da hora que ele tem que acordar para ir para a escola, qual é a hora que ele tem que ir dormir para ter essa quantidade de sono. Segunda coisa, vamos controlar um pouquinho o líquido? Então, quando a gente fala de controlar o líquido, as pessoas pensam assim: eu não posso mais dar líquido depois do jantar. Não é bem isso. Teve sede? Vai beber água. Mas, ao invés de jantar tomando água, tomando suco, tomando refrigerante, corta essa quantidade de líquido a mais. Ao invés de dar um leite, uma mamadeira antes de dormir, tira essa questão. Aí, muitas vezes, a gente tem que trabalhar associações de sono. Então, muitas vezes, a gente tem mais de uma coisa aí em conjunto trabalhando. Mas, a gente, reduzindo essa quantidade de líquido à noite, já vai reduzir a quantidade de xixi. Lembra que essa criança, ela não reduz a quantidade, ela vai produzir a mesma quantidade que durante o dia. Então, por isso que a gente não pode ficar oferecendo muita quantidade de líquido à noite. Mas teve sede, vai sim tomar a sua água. Só que ao invés de tomar o copo todo, vai tomar ali o necessário para matar a sede. Antes de dormir, leva para fazer xixi. Acordou à noite, qualquer que seja o motivo, vamos fazer xixi. Cris, mas isso não vai tratar a enurese. Isso não vai curar a enurese. Não, não vai tratar a enurese. Não vai cuidar da enurese, mas vai fazer com que a cama fique seca. E o que mais incomoda as famílias e a criança é o fato da cama estar com xixi. Então, a gente consegue, através disso, reduzir a probabilidade de fazer o xixi na cama. E uma outra coisa muito importante da gente falar é que não adianta colocar de castigo, brigar, bater, como muitas famílias fazem. A criança, ela não tem controle do xixi. Ela não está fazendo xixi na cama de propósito. Ela não consegue controlar. Nos raríssimos casos em que a criança está fazendo xixi de propósito, opa, tem uma questão psicológica muito importante aí. E aí a gente vai precisar também abordar e tratar essa criança. O que está acontecendo de tão grave que ela acha que fazer xixi na cama de propósito é uma estratégia legal? Então, não é para colocar de castigo, é para reduzir a quantidade de líquido, mas sem proibir beber água, por exemplo, se estiver com sede. Vamos observar se o nariz está trancado. Vamos conversar com o pediatra, observar se essa criança está conseguindo controlar o xixi durante o dia
E uma coisa importante, não tenha pressa. Se o seu filho tem menos de 5 anos e ainda está fazendo xixi durante o sono, isso é absolutamente normal. Eu espero que com esse vídeo tenha ficado mais fácil de entender um pouquinho esse tema de xixi na cama.